O serviço cristão não é antídoto contra o pecado. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender e nós podemos aprender isso com a igreja em Tiatira. O serviço cristão não é antídoto contra o pecado. Isso é importante a gente entender nas suas polaridades. Porque se eu entendo de uma maneira despolarizada ou então de uma maneira radical o que eu estou querendo dizer aqui, eu posso achar então, então eu trabalho muito, então eu vou parar de trabalhar. Não. O que você precisa entender é que o teu excesso de trabalho, o teu excesso de labor na igreja do Senhor, não te isenta, não te deixa imune ao pecado. O fato de você trabalhar muito não deixa você imune ao pecado. Isso é sério. Pelo contrário, eu tenho visto muita gente seduzida pelo trabalho cristão, trabalhando muito, deixando de vigiar em algumas áreas de sua vida. Jesus conta, ele não conta, mas ele é narrado uma passagem onde ele lida com isso. Ele entra na casa de duas irmãs, Marta e Maria. Uma está ali trabalhando de maneira frenética, e percebam uma coisa, ela não está trabalhando para qualquer um. Ela não está fazendo uma super atividade para qualquer um. Ela está querendo trabalhar para servir quem? E aos seus discípulos. Mas nesse mesmo instante, sua irmã Maria se aqueda aos pés de Jesus, esquece todo o trabalho e fica ali ouvindo. Aquilo incomoda Marta. E ela trabalhando, talvez ela tenha passado umas 2 ou 3 vezes, visto sua irmã sentada ali aos pés de Jesus, chegou uma hora que ela não aguentou, e quando ela se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que essa mulher fique aí sentada, ouvindo o Senhor enquanto eu estou trabalhando? E aí a palavra de Jesus tem que ser tomada no mesmo caráter que eu estou falando aqui. Jesus fala: Marta, Marta, por que te perturbas? Por que trabalhas tanto? Sua irmã escolheu a melhor parte, isso não lhe será tirado. Jesus não está dizendo que agora Maria ia ser uma à toa, não ia mais ter que cuidar da sua casa, não ia mais trabalhar com seus afazeres. Mas aquele momento era o momento de estar aos pés de Jesus. Era a hora. Então nós temos que ter cuidado para não achar que só trabalhar é suficiente para nos deixar imune do pecado, que o diabo não vai chegar, nas nossas vidas. O que mais acontece aí é pessoas que se envolvem muito com os ministérios e acabam deixando sua família de lado. A maior causa de falência pastoral são pastores que trabalham, se matam para a igreja, e se matam em vão porque nunca vão conseguir satisfazer plenamente a igreja, Por mais que você trabalhe, sempre vai ter alguém para reclamar. E aí o camarada entra numa neurose de querer agradar todo mundo, que é a maior loucura que pode existir em qualquer área profissional que você possa trabalhar. Se você quiser agradar todo mundo, querido, você já deu um passo largo à sua ruína. Você não pode se preocupar com isso. Você tem que se preocupar em agradar aquele que tem que ser agradado, que é Jesus. A despeito de uma série de coisas. Então, muito cuidado. Nós vamos ver algumas coisas aqui acontecendo na igreja em Tiatira. Muito bem, vamos então conhecer um pouquinho a igreja em Tiatira, um pouquinho da cidade de Tiatira. Em primeiro lugar, a mais extensa carta é dirigida à menos importante entre as 7 igrejas. Sim, Tiatira é a cidade menos importante, a igreja de menos impacto na 7 igrejas do Apocalipse. Tiatira não é uma cidade que tem importância política ou religiosa, como nós vimos que a cidade de Éfeso, Esmirna e Pérgamo eram 3 cidades de importância política e religiosa muito grande. Vimos que Pérgamo era a capital da província romana na Ásia Menor. Éfeso era a cidade que tinha o maior templo consagrado à deusa mais importante do panteão da Ásia Menor naquela época, que era Diana, que era a deusa que era responsável pela fecundidade, tanto do ventre materno como da terra.
né, e numa comunidade que tinha a sua centralidade financeira, né, ou econômica na agricultura, né, então ter uma terra fértil era essencial para que houvesse estabilidade econômica, e isso era tributado à deusa da fertilidade, que era quem tutelava ou abençoava todo o processo, né, agrícola daquele lugar. Muito bem, Tiatira não era nenhuma coisa nem outra. Tiatira tinha uma importância na área comercial, porque a sua localização ficava na rota do correio imperial e do intercâmbio entre a Europa e a Ásia Menor. Então Tiatira era uma cidade cujo enfoque dela era o comércio, né? Sabemos que o comércio é o berço do capitalismo, né? Quando as sociedades elas eram muito tribais e elas viviam em prol da troca, a troca era na verdade a grande moeda, você não tinha um campo muito proliferador de capitalismos, né? Quando o comércio surge, quando as expansões marítimas começam, evidentemente que nós estamos falando de uma época muito anterior à expansão marítima europeia que nós conhecemos no século XIV, XV e XVI, né? Pelo menos a expansão marítima que nós conhecemos tal qual o Brasil foi colonizado e muitos outros países da América do Sul e o próprio continente americano, né? Não estou me referindo a esse processo, mas sim, já há um momento já onde existe podemos chamar de um pré-capitalismo no eixo da Europa e da Ásia Central, que é uma troca poderosa de comércio, né, de produtos, um intercâmbio de especiarias, né, que isso vai realmente aí continuar pelos séculos subsequentes aí. Mas a importância de Tiatira era o seu eixo comercial, a sua rota. E hoje eu trouxe aqui um pequeno mapazinho para vocês entenderem um pouquinho o que nós estamos falando, né? Perceba que nós temos as 7 igrejas muito próximas uma da outra. Perceba bem aqui, olha, nós temos Éfeso, Esmirna e Pérgamo. São as 3 cidades mais importantes da Ásia Menor, ok? E você vai ver que são 3 cidades que são, como eu disse, costeiras. Elas estão no litoral, né? Embora Pérgamo um pouquinho mais afastado do que Esmirna e Éfeso, mas ainda assim é considerado no litoral. Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia estão no interior, estão no eixo central. Isso aqui é toda a Ásia Menor, né? Para você ter uma ideia, João está escrevendo essa carta aqui, tá vendo essa pontinha aqui, ó? Isso aqui é um eixozinho, é a ilha de Patmos, uma ilha penal, né? Era uma ilha prisional para onde alguns presos políticos, né, ou religiosos que viviam aqui nessa área, que era uma província romana na época em que as cartas foram escritas. Nós estamos falando da Ásia Menor como uma província romana. E se você pegar um mapa, eu podia ter, com inteligência, um pouquinho mais de inteligência, ter colocado um mapa inteiro aqui. Aqui nessa região aqui já é a Itália, já é onde está Roma. Então é um lugar relativamente muito perto. Essa região aqui toda hoje é a região onde está a Turquia, né? A única cidade que ainda possui esse nome aqui é a cidade de Esmirna, que é conhecida hoje como Izmir, lá na Turquia, ok? Então, perceba uma coisa, só curiosidade geográfica também, perceba por que Éfeso é a cidade maior. Perceba que Esmirna, para você acessar Esmirna, você tem que passar por esse lugar aqui, ó. Você tem que dar essa volta aqui, ó. É difícil de chegar em Esmirna, é uma bacia muito fechada, muito propícia a saques, a pirataria, a roubo, né? Pérgamo, para você ter Pérgamo como um porto, existe uma certa distância de Pérgamo para o mar. Éfeso tem uma bacia mais aberta, né? Uma posição mais estratégica, por isso é a cidade maior, né? Só para vocês terem uma noção geográfica do que a gente está falando quando nós falamos das 7 igrejas do Apocalipse, ok? Alguma dúvida aqui? Quem tiver dúvida é só levantar a mão e perguntar. Nós estamos hoje no estudo, ok? Então é uma forma de você entender por que Tiatira aqui é uma cidade que está
porque o eixo, toda a rota comercial começava em Éfeso, mas ela precisava passar por Esmirna, aí ela vinha para cá, fazer toda essa rota comercial. Tiatira está no meio, né? Ela está no meio das 3 cidades, entre elas. Ela é uma cidade central, né? Uma viagem de Éfeso, passando por Esmirna, todo mundo tinha que parar em Tiatira para descansar, para alimentar os animais, para se alimentar. Então Tiatira era uma cidade que tinha a seu favor, no que se diz respeito a uma cidade, ela tinha a sua posição era o seu ponto mais favorável, ok? Muito bem. Tiatira possuía um sistema de associações comerciais que amarrava todos os comerciantes. Eram chamados de grêmios comerciais, né? Como se fosse um sindicato, uma espécie de associação comercial. Como é que funcionava isso? Haviam várias representações, havia representação de lã, havia representação de ferreiros, né? Tiatira foi uma cidade que se tornou especialista na produção de bronze, né? Daí você vai entender por que Jesus mais na frente, ou melhor, no início da carta, ele se apresenta como alguém que tem olhos de fogo e pés de bronze. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Era uma cidade que tinha uma proeminência na produção de materiais feitos com o bronze, né? E o bronze, para ser derretido, precisava de fogo, né? Então o fogo e o bronze são coisas que têm uma relação muito pessoal. Tiatira possuía então esse sistema de associações, né? Onde tinha couro, lã, tecidos, bronze e uma gama de outros materiais. Essas associações elas eram muito famosas em Tiatira. Elas tinham um ponto positivo, que elas amarravam todo mundo a elas, e tinha um ponto negativo. Isso havia uma formação de um cartel. Quem não se associasse a essas associações comerciais, a esses grêmios comerciais, estaria praticamente cometendo um suicídio comercial. Porque se você não estivesse ligado a uma associação dessa, você não conseguia comercializar os seus produtos, você não conseguia vender, né? Você era taxado, havia realmente uma milícia e uma máfia, você só podia comprar e vender de quem estivesse associado a esses grêmios, quem fizesse parte dessas associações. Se você não estivesse ligado, você estava impedido de praticar o seu comércio, né? De maneira que era uma loucura você não estar ligado a esse comércio. Porém, como se trata de uma cidade que recebia uma influência pagã muito grande, cada associação dessa possuía uma divindade tutelar, ou seja, havia um padroeiro ou uma padroeira, né, que se responsabilizava espiritualmente por cada associação dessa. Por exemplo, né, no Brasil nós temos algumas coisas parecidas quando nós olhamos o nosso contexto religioso, né? Por exemplo, existem algumas cidades que têm os seus padroeiros, né? Friburgo tem um padroeiro. Sabe quem é o padroeiro de Friburgo? Quem sabe qual é o padroeiro de Friburgo? São João Batista, né? O padroeiro do Rio de Janeiro é São Sebastião, né? Então isso é uma coisa que não tem muita influência na nossa vida, né? Tem um feriado aí da padroeira do Brasil, que é Nossa Senhora de Aparecida, né? Então todo mundo para no Rio no dia de São Sebastião, tem feriado. Friburgo não tem um feriado de São João Batista, né? Mas tem o padroeiro, então isso não influencia muito a gente. Mas naquela cultura, o padroeiro influenciava muito. Por quê? Porque todo mundo que fazia parte daquela associação precisava de alguma forma estar ligado às festividades que honravam a sua divindade tutelar, ou seja, o seu padroeiro. E essas festas eram festas essencialmente religiosas, eram festas que fazia-se cultos de adoração e sacrifícios para essas divindades tutelares, né? De maneira que todos tinham que participar. E como eu tenho falado para vocês aqui,
dentro do paganismo era muito comum as prostitutas cultuais, né? Como se tinha uma semântica muito forte, né? Nos cultos onde a divindade estava relacionada à produtividade da terra, à prosperidade da terra, à fecundidade da terra, normalmente a fecundidade da terra ela era relacionada com a fecundidade da mulher. E por isso os cultos a Baal, os cultos a Diana e algumas outras divindades, eles eram cheios de relacionamentos sexuais que eram considerados religiosos, né? Daí a palavra prostituição está tão ligada a isso, mas não só uma prostituição sexual, né? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente algumas características dessa igreja. Então entenderam o que está acontecendo com o comércio em Tiatira? E qual é o problema disso? O problema é que a maioria dos cristãos convertidos eram comerciantes. Era uma cidade onde o comércio era o grande foco da economia. E aí os cristãos, eles tinham um problema muito sério com isso, porque eles não podiam participar dessas festividades à divindade tutelar, eles não podiam participar das cerimônias, e se eles não participassem, eles eram excluídos. Olha a situação complicada aqui. Olha qual é o problema aqui na igreja em Tiatira. Em Tiatira não havia perseguição religiosa. Como nós vimos lá em Pérgamo, como nós vimos lá em Esmirna, que era um lugar onde tinha uma grande perseguição religiosa, não tinha em Tiatira. Em Éfeso a perseguição era terrível. De pior de todas era a perseguição em Esmirna, né? Não tinha perseguição em Tiatira. Mas a igreja ela é pressionada a fazer parte do sistema, tentando equalizar os negócios e a fé. Eu botei equalizar aqui os negócios entre aspas, por quê? Porque de uma certa forma a gente sempre vai tentar equalizar os nossos negócios e a fé. Mas o preço que você paga para equalizar o seu negócio, o seu comércio com a fé, pode ser um preço muito alto. Porque a tua fé, em muitos momentos, vai te proibir de fazer parte de um sistema corrompido. A sua fé vai gritar contra você quando você tiver que tomar algumas atitudes no seu negócio. E o que esse povo estava tentando fazer em Tiatira era equalizar de qualquer maneira o negócio promíscuo, o negócio corrupto, o negócio que fugia da vontade de Deus com a sua fé. E aí, a maior tribulação de Tiatira não vinha de fora da igreja, mas de dentro da igreja. Principalmente, o maior drama da igreja de Tiatira começava no seu próprio púlpito. Sabe por quê? Porque, lembra que eu falei sobre a igreja em Pérgamo? Quando o diabo não consegue perseguir você, ele faz o quê? Quem lembra aqui? Quando o diabo não persegue, ele faz o quê? Ele seduz. Quando o diabo não usa a primeira estratégia, que é perseguição, ele usa a sua segunda estratégia, que é a sedução. E aí você vai ver uma figura dentro do púlpito de Tiatira pregando a possibilidade de você equalizar a corrupção do sistema com a sua fé. Uma pregação que descentraliza Jesus do seu trono e coloca o seu negócio como sendo prioridade na sua vida. E aí eu te pergunto, essa mensagem é ou não é uma mensagem atual para os nossos dias? Atualíssima. Atualíssima. Porque os cristãos hoje são chamados a não terem honra nos seus negócios. Os cristãos hoje são chamados a serem corruptos nos seus negócios. Vivemos numa sociedade que nos induz a serem corruptos. Até porque a nossa estrutura econômica, a nossa estrutura política, a nossa estrutura tributária, ela é temível. Ela é
no mínimo, nojenta. E aí você, por não se conformar com o sistema tributário do nosso país, da nossa economia, do nosso sistema, você é instado a burlar, você é instado a ser corrupto. E aí você responde à corrupção dos seus dias com o quê? Com corrupção. Você trata o mal com o mal. Você trata o erro com o erro. De maneira que a cada dia que passa está mais difícil ser crente. Gente, ser rico e ser crente hoje é uma coisa quase que incompatível. É difícil ser crente nos dias de hoje. Eu quero dizer uma coisa para vocês, vai ficar pior. Vai ficar pior. Porque nós temos um amor e uma sedução muito intensa pelo dinheiro. Numa cidade onde o foco é o comércio, e o foco do comércio é o dinheiro, é o lucro, é o capital, ser crente é muito difícil. Acho que a única forma no futuro, talvez próximo, de você viver uma vida sem esse tipo de problema é você virar índio. Aproveitar que Jaqueline está aí, se vocês quiserem pegar uma carona com ela, voltar para Roraima. Eu acho que, gente, se bem que pelo que ela fala que até os índios se corromperam. Aliás, índio corrupto é uma coisa que vem desde Cabral. Os caras trocavam pau-brasil por espelhinho. Né? Então a corrupção ela entrou, eu acho não, a única possibilidade aí de redenção para a gente é Jesus voltando. Muito bem. A maneira que os olhos de fogo de Jesus enxergam a igreja determina como seus pés de bronze passarão por cima de nós. Sério isso aqui? O que você vai perceber é que Jesus olha para a igreja e enxerga a igreja com seus olhos de fogo. Seus olhos são perscrutadores. Jesus olha para a igreja e ele sonda a igreja. Ele conhece a igreja. Os olhos dele derretem a igreja. Mas se por um lado os seus olhos são de fogo, seus pés são de? Não, os pés dele são de bronze. Olha aí o verso 18, quando começa o nosso texto. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze, e não bronze qualquer, um bronze polido. Por quê? Porque Tiatira era uma cidade que estava acostumada a ter um dos pontos fortes da sua economia na produção de bronze. E Jesus vai passar por cima dessa cidade com pés de bronze. O bronze ele é uma grande invenção do homem. O bronze ele traz uma revolução para a sociedade tal qual o inox traz uma revolução para a nossa sociedade moderna. O inox foi inventado na Primeira Guerra Mundial. A sua primeira aplicabilidade é na guerra, né? O aço inox ele foi utilizado principalmente a priori para revestir os tubos das armas de fogo, que tinham uma deterioração muito grande com as explosões da pólvora, né? E a explosão da pólvora deteriorava muito o tubo do metal, né? Da arma de fogo, né? E as armas eram caras e elas não podiam ser feitas novamente. Então um europeu inventou lá a liga de aço com inox, que levava o cromo e o molibdênio, tornava o aço inox, e o aço inox então passou a ser utilizado em tudo. Né? Nossa amiga aqui que é dentista, quanto de aço inox existe dentro do seu consultório dentário? Mas no consultório que você trabalha? Muito, né? Desde o material, a ferramenta, as bases, né? Tudo tem que ser de aço inox para quê? Para poder ser esterilizado. Higiene. Forte. Né?
Eu tenho até um sermão sobre o crente inox, né? Então, muito bem. O bronze representou exatamente essa revolução na guerra. Quando você lembra de Golias, as armas de Golias eram o quê? Eram de inox. De bronze. Por que o bronze? Porque o bronze, ele é um metal leve, mas ao mesmo tempo é leve de se manusear, de se talhar, de se trabalhar nele, mas ao mesmo tempo ele é o quê? Ele é duro, ele é firme. Ele não, a voz da sabedoria veio lá do porão, né? Ele não enferruja, o bronze não enferruja, né? Ele é anticorrosivo, né? Muito bem. Então, Jesus ele olha para a igreja e os olhos dele são como de fogo, né? Ele perscruta a igreja, ele derrete a igreja, mas ao mesmo tempo os seus pés são firmes e ele anda no meio da igreja. É o que diz lá na primeira carta. Ele está andando aonde? No meio da igreja. Então cuidado para os pés de Jesus de bronze não pisotearem você. Vamos ver então como que nós somos olhados por aquele que nos olha com chamas de fogo. Primeira coisa que Jesus aprecia é a dinâmica da igreja, né? Essa é uma igreja que trabalha. Ele se apresenta como quem conhece profundamente a igreja e toda a sua boa dinâmica. Ele olha para a sua igreja e fala assim: olha, eu olho para vocês, verso 19, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua perseverança, eu conheço as tuas obras, as tuas últimas obras, que são mais numerosas do que as primeiras. Presta atenção aqui para você entender o que Jesus está dizendo. Quando ele olha para uma igreja e vê que as últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, o que ele está... Qual é a conclusão que você chega dessa frase? Hein? Quando as últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, qual é a ideia? O que está querendo compartilhar aqui? Fala, que todo mundo falou e eu não entendi. Houve o quê? Crescimento. Se eu começo um negócio produzindo X, e agora os meus negócios produzem 3X, o que houve com o meu negócio? Cresceu. E aí você fala para uma igreja dessa aqui: nossa, essa é a igreja que eu quero pastorear. Essa é a igreja que eu quero ser membro. Por quê? Gente, qual é o defeito dessa igreja aqui? A igreja tem amor. Tem. Conheço o teu amor. E ele não está aqui censurando o amor da igreja, não. A primeira fala de Jesus, ela é aprovativa, ela é apreciativa. Ele está apreciando a obra da igreja. Ele olha para essa igreja e fala assim: olha, vocês têm amor, beleza. Vocês têm fé, beleza. Vocês têm serviço, a igreja trabalha, beleza. Vocês têm perseverança, beleza. E outra, vocês estão crescendo. Quem que não quer estar nessa igreja aqui? Quem que não quer ser pastor dessa igreja? Quem que não quer ser membro dessa igreja? Uma igreja que ama, uma igreja que tem fé, uma igreja que é operosa no trabalho, uma igreja que persevera. E a ideia de perseverança que está, você vai ver no contexto, não só da igreja em Tiatira, mas no contexto das demais igrejas anteriores e nas demais igrejas posteriores, a perseverança está ligada com doutrina. A igreja perseverou na doutrina. Cara, qual é o problema dessa igreja aqui? Nenhum. E mais, a igreja está crescendo. As últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Porque tem igreja que começa naquele vapor, vai, mas aí depois vai passando tempo, a igreja vai ficando meio surucumbática, a igreja vai ficando meio cansada, vai ficando mais pesada, porque ela amealhou uma estrutura grande, e aí a força desse contingente já não puxa mais a igreja quando puxava. Normalmente não é assim que trabalha, né? A gente começa um ministério, né? Dá o exemplo aqui, o SCC começa daquela pressão, daqui a pouco a tendência é o quê? Dar aquela estabilizada, né? Quando você começa um
um projeto na sua igreja, ele começa cheio de gás, mas a tendência em quase tudo na nossa vida. Gente, vamos pensar o casamento. Quando você casa, o primeiro mês de casado é o quê? Como é que é chamado o primeiro momento de casado, primeiro mês de casado? Lua de mel. Quem que vive lua de mel 10, 20, 30 anos? Eu conheço um casal que não tem problema no casamento, eu acho que é o único. Mas não dá para viver sempre assim. As lutas vêm, os desgastes vêm, as engrenagens começam a sofrer o quê? Desgaste. Domingo eu falei aqui sobre o Rodolfo Abrantes falando sobre casamento, né? Não deu para falar muito, mas gente, ouve o Rodolfo falando sobre a ministração que ele faz sobre casamento. Ele fala sobre Adão e Eva. Ele fala que o primeiro casamento tinha tudo para dar errado, mas eles não se separaram. Olha só, Adão tinha uma mulher que conversava com o diabo. Imagina você dormir com uma mulher que conversa com a serpente, conversa com Satanás. Eles não se separaram por causa disso. Eles comeram o fruto da serpente juntos, não se separaram. Adão botou a culpa do pecado todinho em quem? Na mulher, e eles não se separaram. Eles foram expulsos do paraíso juntos e não se separaram. É o quê? Pior que tinha, cara, porque Caim foi para uma terra e encontrou a mulher. Mas aí o filho matou o irmão, viveram um homicídio dentro de casa, não se separaram. E aí nessa hora Caim arrumou uma outra mulher. Né? Você vê que em momento nenhum Adão fala assim: Senhor, tem 1, 2, 3, 4, eu tenho um monte de costela aqui, não dá para tirar mais uma? Fazer outra mulher porque essa aí? Não, em momento nenhum ele pede. Os caras passam os maiores perrengues juntos e não se separam. O divórcio não foi uma opção para eles. Mas o que o diabo quer fazer? O diabo quer colocar isso na nossa vida. Cada um com a sua luta, tá, gente? Cada um com a sua dificuldade. Tem que falar. Muito boa a palavra que ele falou. A igreja era perseverante, a igreja ela era fiel. Mas ele também distingue dentro da igreja os fiéis e os infiéis. Ele olha para essa igreja e ele percebe que tem 3 grupos diferentes nessa igreja. 3 grupos de pessoas dentro dessa igreja. Ele fala que existem os fiéis, que estão lá no verso 24, digo todavia vós, outros demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Eu vou explicar isso aqui, mas ele está se referindo aos fiéis, gente que estava no meio de quem estava se contaminando e não se contaminou. Quem são esses? São os fiéis. Tem o segundo grupo, os que toleram o pecado. Verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, né? A que esse mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição. Tem gente tolerando o pecado, tem gente chegando muito perto do pecado, lidando muito com o pecado. Eu estou na igreja ainda, tá? Eu estou na igreja, eu venho no culto, eu participo do ministério, eu tenho o meu cargo, eu tenho a minha função na igreja, mas eu estou muito negociador com o pecado. Eu tolero, eu não consigo ver problema em algumas coisas que estão no mundo. Os meus olhos estão seduzidos. Os meus olhos estão cativados pelo pecado. Eu não consigo ver problema aqui, numa coisa ali, numa coisa. Os tolerantes ao pecado. Esse é o segundo grupo. E tem o terceiro grupo, que não está fora da igreja, não está dentro da igreja. São os que viviam no pecado.
Olha o que diz o verso 21 aqui. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se. Preste atenção. Ele não está falando de um membro normal aqui não, tá? Ele está se referindo a uma mulher. E essa mulher, ela era o que dentro da igreja? Profetisa. Ela era quem ensinava. Ela era quem pregava na igreja. E eis que eu vou prostrar ela de cama. Não só ela, mas também, em grande tribulação, os que com ela adulteram. Tem um grupo na igreja que está vivendo deliberadamente no pecado. E eu quero te dizer, tanto para um como o outro e o outro grupo, aos tolerantes, aos fiéis e aos que estão deliberadamente no pecado, o teu conselho pode não ver isso. O teu pastor pode não ver isso. A tua liderança pode não saber disso. Mas aquele que olha com olhos de fogo para a igreja, ele vê a igreja com olhos que homens não veem. Ele perscruta a igreja, ele sonda, ele vai falar mais lá na frente, que eu sou aquele que sonda mente e coração. Eu conheço a igreja, eu sei como é que está a igreja, eu sei quem vocês são, eu sei se vocês são fiéis, eu sei se vocês são tolerantes ao pecado, e eu sei muito bem se vocês são aqueles que vivem deliberadamente no pecado. Os olhos do Senhor estão sobre a igreja. Eu conheço as tuas obras, tanto as boas como as más obras. Jesus é um Senhor que conhece a dinâmica da igreja. Ele conhece o funcionamento da igreja. Parabéns se você está acertando. Mas se você está errando, preste atenção. Os olhos de fogo estão olhando para você. Me faz até lembrar uma música muito conhecida. Cuidado, mãozinha, com o que faz, com o que pega. Cuidado, olhinho com o que vê. Cuidado, pezinho com o que pisa. Por quê? O Salvador do céu está olhando. Essa música deve ser cantada em heavy metal. Pelo menos para criança. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha com o que pega. Não é uma música assim, vamos dizer, para criança, né? Eu, se eu fosse criança na igreja, eu não fui criança na igreja, eu ia ficar apavorado com essa música. Quê? Existe uma vez? Não. O Salvador do céu está olhando para você. Qual a voz da Daniela? Canta, Daniela. Canta, mas canta com a sua vozinha. O Salvador, canta. Cuidado. A criança vai sentir medo do Daniela cantando essa música? Bota o Max Cavaleira lá do Sepultura cantando essa música. Para ver se não fica pior. Eu fico com medo, nem durmo de noite. E devia ser assim. Você devia ouvir um negócio desse e não dormir de noite. Porque o Salvador do céu está olhando para você. Mas parece que isso não é uma coisa que incomoda mais a gente. Ok. Segundo lugar. Jesus, além de ser aquele que olha para a igreja e aprecia a dinâmica do trabalho, ele também reprova a tolerância ao pecado da igreja. O teu pastor pode não reprovar, o teu conselho pode não reprovar, a tua liderança e os teus consortes podem não reprovar, mas Jesus olha e reprova o pecado da igreja. Assunto que é super não falado nos nossos dias, um assunto que tem sido preterido nos nossos dias, mas Jesus, ele reprova a tolerância ao pecado. E é interessante, no verso 20, preste atenção, antes de reprovar a profetisa, que prega loucuras na igreja, ele reprova quem? A própria igreja. Tenho, porém, contra ti o tolerar que essa mulher, vírgula, Jezabel, vírgula, ensine, loucuras, ela mesma se declara profetiza, e não somente ensina, mas ela consegue o quê? Seduzir a igreja. Eu tenho contra você, igreja, que ela está fazendo isso. Por quê?
Por quê? Que quem recebe a primeira repreensão não é quem profetiza besteira na igreja, mas é que quem deixa ela profetizar. Por quê? Por quê? Me fala. Antes de reprovar a falsa profetisa, ele reprova a igreja. Porque a igreja ela só consome o que ela quer. A igreja ela só ouve e continua ouvindo o que ela quer. Paulo fala que haviam cristãos que eram mais nobres do que os outros. Quem eram esses cristãos? Quem era? Quem eram os crentes? Bereia, boa, presbítero Jaci. Os crentes bereanos. Tudo que Paulo falava, eles faziam o quê? Consultavam para ver se o que Paulo estava falando era certo. Não interessa se é Paulo que está pregando. O que você prega tem que estar. Eu domingo senti um amargo e um doce, ou talvez um agridoce depois da minha mensagem. Porque, infelizmente, de maneira infeliz, eu fiz um comentário na minha pregação domingo. Desnecessariamente eu fiz um comentário. E que todos saibam, falei que Jó era uma história ficticiosa. Ou talvez uma parábola. Para que eu fui falar isso? Desnecessário. Foi o capeta que mandou eu falar isso. Soprou aqui no meu ouvido. Eu estava tão ligado no que o Espírito Santo estava falando, fui me influenciar pela minha humanidade. Falei uma mentira? Inquestionável. Não precisava ter falado isso. Foi desnecessário. Eu quebrei um princípio, até me permita fazer eu vou falar isso domingo. Eu não coloquei em prática um princípio que eu aprendi no meu mestrado em pregação. Que é não trazer para a mesa da sala de jantar os utensílios que você usou para ralar os alimentos lá na cozinha. Tem coisa que você não traz para a mesa. Se você pegar a sua Bíblia de Genebra, você vai ver que a Bíblia de Genebra não fala quem é o autor de Jó e nem fala que o livro de Jó é uma história real. Muitos vão considerar Jó, por não ter uma estrutura histórica, uma parábola. Aí eu te pergunto, em que esse fato desmerece o livro de Jó? Se Tiago cita Jó, se Moisés cita Jó, se os escritos todos citam Jó como livro inspirado por Deus, em que o fato dele ser uma parábola ou ser uma biografia muda a história? Em quê? Absolutamente nada. E Jó é o livro mais antigo a ter sido escrito na Bíblia. Ele precede a Gênesis, porque ele foi escrito na época dos patriarcas. Na época dos patriarcas, nada foi escrito. Só foi escrito depois de Moisés. Gênesis é a autoria de Moisés. Muda o quê? Nada. Mas para que o pastor foi falar isso? Para criar problema na cabeça dos irmãos. Não está. Desmerece o que a história? O bom samaritano. E as outras parábolas, o rico e Lázaro. Nada. O pastor precisava falar isso? Domingo na igreja? Não precisava, né? Não, você, Enoque, você me conta. Você gosta de uma polêmica, né, Enoque? Então não dá. Então, gente, olha só. Por que eu estou falando isso aqui? Por que eu estou falando isso aqui? Eu não quero sair do meu estudo não, e nem vou sair, voltando. Porque teve um monte de irmão que me ligou dizendo, pastor, você falou não, como é que você falou um negócio desse? Por um lado eu fiquei mal, por isso, mas por outro lado eu fiquei como? Feliz, cara. É isso aí, igreja. Supondo que não tenha sido o diabo que soprou no meu ouvido, que tenha sido o Espírito Santo, eu creio que eu sou um homem de Deus, eu não falo em nome do diabo, não sou Jezabel. Por que às vezes é bom que aconteça uma situação dessa? Para ver se a galera tá firme. Se tem um ponto positivo, foi esse. Foi esse.
vê que os meus crentes aqui, ou pelo menos uma boa parte, é crente de Bereia. Questiona, critica. Eu tenho que levar na cabeça, porque, como já me disseram, o ministério pastoral serve para quê? A não ser para apanhar. Antes de reprovar a falsa profetisa, ele reprova a igreja. A igreja, ela tem que ser viva, gente. Ela tem que ser reativa. Ela tem que ser reativa. A igreja não pode engolir tudo o que passa para ela. A igreja sempre vai ter que lidar com a impureza travestida de pureza. Paulo fala que falsos profetas entrarão no meio de vós com um discurso de piedade. A maior impiedade sempre virá revestida de piedade. Jezabel era o nome dessa mulher. Ela não é a Jezabel lá da época de Acabe, da época dos reis. É uma outra mulher. Era uma profetisa que vivia em Tiatira, era uma pastora talvez. É interessante que Jesus fala, ela se diz, ela se declara profetiza, mas não fala em meu nome. Profeta minha ela não é. O profeta lá de Pérgamo, cujo nome era Antipas, aquele era homem de Deus, morreu pela fé. Essa mulher, Jesus está reprovando ela com veemência. Ela tem uma teologia. Mas é interessante que não é por acaso que o nome dessa mulher é Jezabel. A palavra Jezabel, o nome Jezabel significa pura. E aí, tanto essa da igreja em Tiatira, como a esposa de Acabe, na época dos reis, o que elas faziam? Elas, as duas, ambas se declaravam profetisas, ambas profetizavam, ambas ensinavam alguma coisa em nome de uma pureza, mas na verdade o que elas destilavam era a pior de todas as impurezas. Essa Jezabel, o cerne da pregação dela, era que os comerciantes cristãos não tinham que se preocupar com os cultos tributados às divindades tutelares, aos padroeiros das suas associações comerciais. Eles tinham que ir lá e comer mesmo, eles tinham que ir lá e participar mesmo, eles faziam parte da cidade, eles faziam parte do negócio, eles não podiam perder negócio, eles não podiam ter prejuízo por causa de uma questão religiosa, tem que ir lá e fazer mesmo. Existe esse discurso nos nossos meios hoje? O secularismo entrou dentro da igreja e ele quer nos dizer, não, você não tem que deixar de fazer algumas coisas. Você tem que fazer tudo. Você tem que ser um cara normal, você tem que viver no mundo. É quase que uma doutrina nicolaíta que nós vimos lá na igreja de Pérgamo, que os crentes de Pérgamo toleravam também. Que a graça de Jesus cobre todos os seus pecados. Você não precisa se preocupar em pecar. Pode pecar, meu irmão, Jesus. E é interessante, é que essa mulher, Jezabel, ela vai ter uma doutrina que ela vai ser empirista. Ela vai dizer, se você não experimentar a doutrina de Satanás, se você não experimentar as profundezas de Satanás, se você não imergir no pecado, qual é a vantagem de você ter perdão? Qual é a vantagem de você resistir à tentação do adultério se você nunca cometeu? Qual é a vantagem de você resistir a uma promiscuidade sexual se você nunca participou disso? Qual é a vantagem de você viver falando do alcoolismo se você não bebe? Você tem que experimentar essas coisas. Você tem que ter uma experiência com tudo isso para você poder depois então lutar contra isso. Olha que loucura. Olha que loucura. A tolerância da igreja revela 3 coisas. A tolerância da igreja ao pecado, tá? Ela revela 3 coisas. Primeiro, imoralidade, ignorância e covardia. Eu preciso falar sobre essas 3 coisas rapidamente para vocês. Em primeiro lugar, a tolerância ao pecado, ela revela a imoralidade no que sentido?
No sentido de que, por exemplo, se eu estou vendo que isso é errado e eu estou lidando normal com isso, é porque eu não tenho sensibilidade ao pecado. Eu sou imoral mesmo. Eu me revisto de uma espiritualidade, de uma piedade, mas eu quero mesmo é ir para o mundão. Eu quero mesmo é zoar, eu quero mesmo é farrear, eu quero mesmo é viver como todo mundo vive. Isso sabe qual é o nome disso, querido? Imoralidade. Você é imoral. Você é dado à imoralidade. Se você na igreja é de um jeito e lá no mundo você quer ser igualzinho ao mundo, você quer ir nas festas que o mundo vai, se você quer ir nos lugares que as pessoas que vivem na imoralidade vivem e fazem, se você se associa a isso, querido, você está vivendo em imoralidade espiritual. Não tem outro nome para isso. Você pode até não gostar, mas é isso que Jesus fala para a igreja dele. Imoralidade. A tolerância com o pecado, ela revela uma outra coisa, a ignorância. Que eu nunca acho que está dissociada da imoralidade. Eu não sabia que isso é pecado, porque quando eu não era crente, eu cometia algumas imoralidades sem saber que isso era errado. Isso não incomodava para mim. Você pode beber, você pode sair, você pode namorar com quantas pessoas você quiser. Se você não acha que isso é errado, se você acha que você está pagando as suas contas e não deve nada para ninguém, que é o que o mundo pensa assim, você está cometendo um erro, porque a imoralidade está dentro de nós, a nossa teologia nos ensina que nós somos totalmente depravados, a nossa inclinação ela é para o pecado, a nossa inclinação não é para o bem, ninguém é inclinado para o bem, nós somos inclinados para o mal. Você ensina para uma criança o que é certo, não precisa ensinar para ela o que é errado. O pecado surge na vida do seu filho, sem que você tenha ensinado isso para ele. Você precisa ensinar bons costumes para ele. Você precisa ensinar o que é certo para ele. Por quê? Porque você é totalmente depravado. A imoralidade está na gente. Agora, a ignorância, ela nos impede de sairmos da imoralidade. E uma terceira coisa que tem a ver com a tolerância com o pecado é a covardia. É a covardia. Nós toleramos pessoas nas nossas mesas, incitando teorias e doutrinas. E aí, querido, eu não estou falando de macumba ou de candomblé, eu estou falando dos problemas que existem dentro do cristianismo. Por exemplo, crente desafinado com a palavra de Deus vai gostar de ouvir quem? Caio Fábio. Se você gosta de ouvir o Caio Fábio, você está com um problema. Porque o Caio Fábio está desafinado do Evangelho. Completamente desafinado. Mas ele alcança o coração de quem está aqui, ferido, magoado, chateado, querendo desigrejar, perdia a confiança nas pessoas, perdia a confiança. Para o Caio Fábio tudo é normal, tudo é lícito, tudo é bacana. O cara é muito inteligente, tem uma fala maravilhosa. Na época que ele era crente, existem alguns textos que eu nunca vi ninguém pregar como Caio Fábio. O Caio Fábio era um cara extraordinário, continua sendo uma pessoa inteligentíssima. Socialmente nós vivemos num país, aliás, nós vivemos numa geração mundial global, porque hoje você não consegue mais dissociar um país de outro, porque a globalização, ela colocou pelo menos a mentalidade humana numa plataforma comum, né? Então, essa coisa da tolerância, essa coisa dos direitos humanos, isso aí corrompeu muito o nosso pensamento cristão, né? A tolerância, a questão, por exemplo, da homoafetividade, da humanização. Então nós estamos aceitando tudo muito normal. Aquele discurso de direito, do respeito do outro, né? Ele está sendo confundido com doutrinas que são implicadas a nós. Porque, por exemplo, se um dia disserem para os meus filhos que eles têm o direito de ser mulher, para o meu filho, e disserem para a minha filha que elas têm o direito de ser homem, que elas têm a possibilidade de ser homem, eu vou lá quebrar o maior barraco no colégio, estou preparado. Aí eu e Fabio, né, Fabio? Eu vou chamar a Bruna para ir comigo. Vamos quebrar um barraco, cara. Nós temos que fazer isso, cara.
Nós não podemos aceitar isso. Agora, essa geração de aceitabilidade, nós aceitamos tudo. A pessoa chega para a gente aqui e fala, porque a igreja é isso, aí você está, minha irmã, A covardia nos impede, você está completamente equivocada, minha irmã. Não é assim. Isso é pecado, a Bíblia fala que é pecado, é pecado. A Bíblia fala que isso aqui é erro, é erro. Você vai arrumar um monte de inimigo, cara. Vai ficar um monte de gente enojado de você, antipatizado de você. Vão te achar de radical, vão falar que você é isso, que você é aquilo, que você é chato, que você é bobo. Mas o Evangelho é assim, não tem escolha. Ou você é, ou você não é. Ou você está, ou você não está. Eu também me chateio com um monte de coisa. Eu também acho que o sistema, às vezes, ele falha demais. Mas qual o sistema que não falha? Agora, eu tenho que olhar para aquele que está acima do sistema, eu tenho que olhar para aquele que está acima das convenções, eu tenho que olhar para aquele que está acima da igreja, mas que anda no meio da igreja e quer que eu esteja aqui. Esse negócio de Bíblia não é bem assim, que esse negócio não é bem assado, que esse negócio... Sabe, cara, isso está furado, cara. Aí você olha quem que você está ouvindo. E essas heresias vão surgindo onde? Dentro da igreja. Então nós temos que deixar de ser imorais, ignorantes e covardes. Em nome de Jesus. Isso é muito sério. Todos nós temos um pouquinho disso em nós. Eu tenho, qualquer ser humano vivo na face dessa terra tem. E a gente tem que começar a entender a nossa limitação para cuidar da nossa própria vida. E aí Jesus condena a doutrina do borderline. Isso aqui foi o que inventei. O que é a doutrina do borderline? O borderline é o limite. Borderline a tradução é fronteira. O que acontece com o que eu estou falando aqui? Hoje tem muita gente vivendo na fronteira. Quando a gente olha para os nossos antepassados, e a gente tenta julgar os nossos antepassados, sem estar na cultura deles, né? O reverendo Hernandes fala uma coisa muito interessante: nunca julgue uma pessoa fora do contexto dela. Então quando você fala, nossa, antigamente as mulheres só andavam de saia, que absurdo. Não é absurdo não, meu. Não é absurdo, aquela época era assim. Era como as coisas eram dissociadas. Era como as coisas eram diferenciadas. É verdade que a nossa geração passada, ela andava numa margem de segurança muito larga. Tipo, roupa de mulher é roupa de mulher. Certo? Roupa de mulher é roupa de mulher. Ah, mas que coisa mais banal. Tudo bem, só que naquela época você não via mulheres e olhava para você, é homem ou mulher? Tem pessoas com quem eu vou falar que eu não sei, é menina. Você não sabe. E o problema não é só o que parece. O problema não é só o que parece. O problema é o que é. Porque o que está parecendo está levando elas a serem. Naquela época não tinha isso. Naquela época não tinha isso. Por quê? Porque eles andavam muito longe do borderline. Eles andavam muito longe da fronteira. Então, quando alguém chegava perto da fronteira, socialmente já era taxado. Antigamente, se você falasse que alguém era homossexual, nossa, era uma vergonha. Hoje é um orgulho. Por quê? Porque nós nos aproximamos demais do quê? Da borderline. Andamos hoje em cima da linha de segurança. Tem dia que a gente cai para lá, tem dia que a gente cai para cá, a gente está igual o bêbado no arame. Não tem uma canção popular? Bêbado e o equilibrista que fala, né? Essa é a visão da igreja de hoje. A gente anda no borderline da nossa história. E Jesus vai condenar isso. Aonde ele condena isso? Lá no verso 24. No finalzinho do verso 24, como eles dizem as coisas profundas... digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, os tantos quantos não têm essa doutrina. Que doutrina? A doutrina do borderline.
Que doutrina é essa? Que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Essa Jezabel pregava isso, que eles tinham que conhecer para saber o que é a liberdade. Se você não conhecer, você não sabe o que é liberdade. Né? Então tem muita gente andando na borderline aí do pecado. Às vezes você até pula para dentro de novo, mas às vezes você pode correr o risco de cair lá fora e não voltar. Ou então cair lá fora e voltar com uma marca que não vai dar para sair aqui dentro. Jesus condena essa doutrina. Para de andar com essa linha. Para. Jesus confronta a igreja que ele chama ao arrependimento. Aqui vai ser rapidinho. Antes de tratar a igreja com juízo, ele confronta a igreja com a misericórdia. Veja bem aí. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Antes de tratar a igreja com juízo, ele confronta ela com a misericórdia. Antes dele trazer juízo para você, ele vai trazer misericórdia. Isso é graça de Jesus. Antes dele te julgar, ele traz misericórdia. E nós precisamos aprender isso nos nossos relacionamentos. Antes da gente julgar uma pessoa, a gente tem que ter misericórdia com ela. Antes da gente sair batendo na cabeça de todo mundo, a gente tem que manifestar a misericórdia. Né? Antes de tratar a igreja com juízo, ele confronta com a disciplina. Eis que aprosto de cama, bem como grande tribulação, os que adulteraram com ela. A disciplina foi uma punição. Disciplina é uma outra coisa que hoje não tem espaço mais dentro da igreja. Disciplinou, acabou, meu irmão. É o fim do mundo. Evidentemente que a disciplina ela tem que tomar outros formatos. Eu acho que a disciplina não tem nada a ver com exposição. Mas, por exemplo, o camarada se chateou aqui na igreja, ele não vem conversar comigo. Não vem falar, cara, eu estou chateado, vou embora, ele simplesmente vai embora. O problema é sério hoje. As pessoas trocam de igreja e nem vêm falar comigo que foram para outra igreja. As pessoas são membros da igreja, vêm aqui, pedem para entrar, mas saem da igreja e não vêm falar com o pastor. Outros pedem exclusão da igreja, porque se forem pedir transferência, vão ser disciplinados. Aí não quer passar pela disciplina, aí pede exclusão, porque exclusão é sumário. Eu não posso disciplinar quem pede exclusão. Aí pediu exclusão, mas ali na outra igreja, porque é Friburgo não falta igreja, graças a Deus por isso, vai entrar ali como se fosse, né, cara? Um cara que não tem problema nenhum. Afastar da comunhão, nossa, quanto tempo que eu não faço isso? Ninguém aceita. Só que a disciplina é para quem o Senhor ama. A disciplina, ela não é uma forma de maldade, mas a disciplina é uma forma de amor. Disciplina aqueles a quem eu amo, não é isso que a palavra de Deus diz? Isso é sério, cara, isso é muito sério. Ele oferece disciplina, ele deixa essa mulher doente, para ver se ela se arrepende. Mas a falta de arrependimento implica necessariamente na aplicação do juízo. Caso não se arrependam das obras que ela sim cita: matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Ele falou o que ia fazer. Não houve arrependimento, vem o juízo. E aí o povo se frustra com a igreja quando o juízo vem. Aí a igreja é ruim, aí o pastor é ruim, aí o cristianismo é ruim, aí Deus não existe. É aquele mimimi de sempre. Mas Deus dá a direção. Não há arrependimento, o juízo vem. Ele trata você sempre com misericórdia, ele trata você sempre com disciplina, mas quando isso não funciona, só tem uma coisa: juízo. A igreja hoje não quer ser julgada. Encerrando, Jesus encoraja a sua igreja a ser fiel. É possível se manter fiel mesmo quando outros se desviam do caminho. Você vai ver que lá: todavia, vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina. Ou seja, estava todo mundo se associando às associações comerciais para não ter prejuízo, mas teve os crentes que não fizeram. Vai ter sempre um jovem que vai sair com o outro e não vai beber. Vai ter sempre um
um jovem que vai sair com outros e não vai querer ter relação sexual antes do casamento. Vai ter sempre gente que vai querer ser fiel. E vai ter sempre gente que, mesmo não sendo fiel, vai se arrepender. E vai voltar à fidelidade. E vai chorar pelo pecado. Porque para mim, queridos, deixa eu falar uma coisa. O ser fiel aqui, eu não quero radicalizar. O ser fiel aqui não é só não errar. O ser fiel aqui é errar e voltar para a graça de Jesus. Porque todos nós erramos. A igreja tem que parar também com esse negócio de que o fiel é aquele que não comete erro. Sendo assim, ninguém é fiel. Entendeu? A fidelidade não consiste só no não errar, mas principalmente no errar e voltar para os braços de Jesus. Com arrependimento, com sentimento sincero de culpa e com confissão sincera no coração. Isso é muito sério. João capítulo 2, filhinhos, não pequeis. Exatamente isso. Muito bem lembrado. Outra coisa que ele diz, é possível manter-se puro na conduta mesmo quando os outros se corrompem. A ideia da pureza aqui é a mesma ideia da fidelidade. Quem aqui que é puro? Ninguém é, eu não sou. A gente não pode fazer um discurso hipócrita aqui. A pureza aqui não está em não errar na conduta. A pureza está em lutar para não permanecer no erro. É isso. A gente falha, a gente erra, mas a gente volta para o caminho. A pureza aqui, a ideia da pureza aqui tem a ver com o oposto da Jezabel. Jezabel era uma mulher que pregava a imoralidade como estilo e base de vida. O crente ele pode até passar por esses caminhos, cruzar, mas ele não vai permanecer. Martinho Lutero dizia que não é impossível que uma pomba pouse na sua cabeça, mas não é possível que ela crie um ninho na sua cabeça. Assim é o pecado na nossa vida, ele vem. É interessante que o autor de Hebreus ele faz uma das melhores e mais eficazes abordagens sobre o pecado. Ele fala assim: seguimos para o alvo que nos está proposto, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, e nos desembaraçando do pecado que tenazmente nos assedia, do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Está lá em Hebreus capítulo 12. É interessante que ele coloca tudo no gerúndio. O que tem a ver colocar esse verbo olhando e desembaraçando no gerúndio? Por quê? Porque gerúndio é presente contínuo. Você não vai desembaraçar e se livrar do pecado. Você vai desembaraçando. Por quê? Porque à medida que você vai andando, o pecado vai aparecendo. À medida que ele vai aparecendo, você vai desembaraçando. À medida que você vai se aliviando desse pecado. É um ato contínuo, é gerúndio. A vida cristã é gerúndio. Vai olhando sem parar, porque não dá para olhar uma vez e... Eu tinha muita dificuldade de nadar por uma coisa. Porque eu não sei se vocês lembram, eu era gordinho, né? Vocês lembram? O Facebook ele ainda insiste em lembrar disso, que nojento aquele Facebook. Eu era gordinho, eu tinha um problema de natação que era sério, porque eu ia nadar, de repente eu pegava um ar e ia até onde eu ia. Aí eu aprendi que eu tinha que aprender a respirar. É muito interessante quando alguém manda você aprender a fazer uma coisa que você acha que você já sabe. Você precisa aprender a respirar. Eu disse, nossa, mas eu já sei respirar. Inclusive eu tenho respirado desde que eu nasci, porque senão eu tinha morrido. Não. Você precisa aprender a respirar certo, na hora certa, do jeito certo. E às vezes a gente fala que você precisa aprender a exercitar a sua fé. E aí você fala, não, mas eu tenho fé. Não. Você sempre pode melhorar. É preciso entender que já temos tudo em Cristo para uma vida plena.
O verso 25 é o versículo mais interessante desse texto inteiro. Para mim, a coroa desse texto, a coroa da carta à igreja em Tiatira. E eu confesso para vocês que eu nunca tinha me tocado nesse versículo. Eu já tinha lido isso 500 vezes, nunca preguei. Primeira vez que eu estou pregando sobre a igreja em Tiatira. Eu já tinha lido várias vezes, mas eu nunca tinha percebido a complexidade, a riqueza do verso 25. Alguém pode ler para mim o verso 25 em uma boa voz alta? Mas o que tens, retenha, até o que eu venha, até que eu venha. O que está dizendo aqui? O que Jesus está dizendo é o seguinte: você não precisa conhecer as profundezas de Satanás, você não precisa se associar com o comércio corrupto de Tiatira, você não precisa se envolver com as coisas desse mundo. Olha, o que você tem, o que eu te dei, guarda isso, até eu voltar. O que nós precisamos entender é o que nós já temos tudo em Cristo para uma vida plena. O que Ele nos deu pode parecer pouco, mas é demais. Paulo falou: Senhor, eu preciso resolver uns problemas aí. Tem uns espinhos na carne aí que estão me arrebentando. Pedi 3 vezes para tirar. O que Jesus falou para ele? A minha graça te basta. Esse é o versículo que mais me lembra da mamãe. A minha mãe, é o versículo que eu mais lembro da minha mãe. Ela nunca falou esse versículo para mim, acho que ela nem sabe esse versículo. Mas é a impressão que eu tinha. A minha mãe, às vezes eu vejo algumas mães, né, brigando pro filho comer. Come, filho, come, filho. A mãe nunca falou isso para mim. Nem João Pedro, meu filho, tadinho. Nunca eu falei com ele: meu filho, você precisa comer mais. Esse dia estava atrasado, eu atrasei com a comida, eu botei um prato lá de estrogonofe para o João. Aí eu sei que a mãe dele botou outro, aí eu fui com assim: vambora, João, estamos atrasados. Ele olhou para mim com a cara, tão assim, piedosa a cara dele. Eu só queria mais um pouquinho de estrogonofe. Tá bom, rapaz, você já comeu demais, levanta. Aí foi tirando, chorando porque queria comer, mas o tadinho está com 40 quilos, 6 anos. Tadinho, né? Os amiguinhos da turma, pequenininho, desse tamanho assim, ó. Tá tendo problema, coitado. Né? Grande pra caramba. O que eu quero dizer com isso? Minha mãe sempre me falou: para de comer, tá bom, já basta. E a gente sempre entende que essa ideia de basta traz uma ideia de quê? De limitação. E quando Jesus fala para Paulo: a minha graça te basta, você acha que a graça é uma coisa limitada, né? Mas é como se Deus estivesse dizendo para um peixe: olha, o meu oceano te basta. Esse mar aqui inteiro que eu tenho, Paulo, te basta. O que nós temos em Cristo é suficiente para nós termos nele uma vida absolutamente plena. Amém? Nós não precisamos de mais nada. Nós só precisamos dele. E para concluir, Jesus chama de vencedor não o que vence. Interessante o conceito de vitória de Jesus. Para Jesus, o vencedor não é o que venceu, mas é o que perseverou até o fim. Olha o verso 26. É o que Jesus vai falar. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras. Sabe? No último dia nós vamos ter que prestar conta. Nós vamos chegar lá com muito débito na nossa conta. Nós vamos chegar lá com muita falha no nosso currículo. Mas nós vamos chegar lá dizendo: Senhor, com todas as minhas dificuldades, eu vim até aqui. E Ele vai chamar de vencedor não aquele que venceu, mas aquele que perseverou, porque só tem um vencedor na história, é Ele. Ele é o vencedor. A nossa vitória está na vitória dele. É por isso que eu falei domingo aqui, mas Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 11, porque dele, por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Tudo é Jesus, para todos. Ele é tudo em todos.
A nossa vitória é nele. Jesus chama de vencedor não o que vence, mas o que segura firme. E os vencedores perseverantes receberão duas coisas. Primeiro, o direito de julgar e governar com Cristo. Verso 26, no finalzinho do verso 26, né, ele diz: eu lhe darei autoridade sobre as nações. E no verso 27, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Eu não sei qual é a graça nisso, mas deve ser alguma coisa extraordinária. Julgar junto com Jesus e reinar junto com Jesus. Quando eu digo eu não sei qual é a graça, é porque a palavra diz que aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, a gente não consegue nem imaginar o que seria governar com Cristo. E o segundo, conhecer as profundezas de Cristo. Olha o verso 28, que maravilha. E assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Jezabel pregava que nós precisamos conhecer o quê? As profundezas de Satanás. E Jesus vem e fala assim: você precisa se concentrar em conhecer as minhas profundezas. Mas para você conhecer as minhas profundezas, você tem que perseverar até o fim, porque se você perseverar, você vai conhecer como também é conhecido. Paulo lá, no seu lindo poema, no capítulo 13 de Coríntios, ele fala: quando vier o que é perfeito, então nós conheceremos como somos conhecidos. Se o mundo quer conhecer as profundezas de Satanás, querido, lembre-se que Jesus quer que você conheça as profundidades dele. Deus quer que você conheça as profundidades de Cristo. Pastor, o que significa receber a estrela da manhã? Não sei. Mas um dia eu vou saber. Eu tenho certeza de uma coisa: vai ser muito bom. Vai ser maravilhoso. E não vai dar nem para falar para vocês, porque vocês vão saber junto comigo. Ou não. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar e agradecer a Deus. Muito obrigado. Semana que vem vamos falar sobre uma carta muito interessante à igreja em Sardes. Então espero todos vocês aqui. Vai ser muito bom. Deus, muito obrigado por esse estudo. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. O Senhor é muito bom para cada um de nós, Senhor. Obrigado pela oportunidade de conhecer mais da Tua palavra. Ó Deus, livra-nos da sedução de Jezabel, da impureza, da imoralidade, da ignorância e da covardia. Mas que possamos, ó Deus, ser perseverantes. Que a nossa vitória seja a perseverança. Que possamos voltar sempre para o trilho, para o rumo, para o Senhor. Que a Tua palavra sempre nos traga de volta para Ti, a despeito do nosso pecado, da nossa falha, da nossa, ó Deus, incapacidade. E, ó Deus, que o Senhor nos encontre na Tua palavra. Que a Tua palavra nos chame, ó Deus, nos confronte com a misericórdia, que nos confronte com a disciplina, mas ainda assim, ó Deus, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. E nós oramos, ó Deus, pedindo perdão, ó Deus, pelos nossos pecados aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Vão em paz, queridos. Deus abençoe vocês. Obrigado pela paciência. Amém.